Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo de número 25, e o verso de número 1. Glória a Deus. Observe se perto de você existe alguém que está sem a palavra do Senhor, e ofereça uma carona para ele, para ela, e você no final você diz assim para ele assim: olha, no culto que vem, traga uma Bíblia para você. Amém? Quem achou, diga amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estava apercebido, e eis que estavam apercebidas, entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Existia na época de Jesus uma tradição no qual as damas de honra, que aqui vai chamar de virgem, elas esperavam o noivo para que elas juntas acompanhassem o noivo até o altar, o lugar de casamento. Há mais ou menos 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, não existia energia elétrica. Então o que usava era lamparina. Não sei se vocês conhecem, acho que a molecada nova aí não conhece a famosa lamparina. A lamparina era uma vasilha de metal que tinha um bico. O bico era furado, nesse bico passava o algodão, né? Aí você enchia aquela vasilha, e mais ou menos como o pessoal usa aí, tipo, sabe, para fazer aquelas bombas, coquetel. Então usava tipo assim, imagina uma garrafa, e aí ela tem uma tampa que tem um buraco, e você coloca um algodão como uma corda dentro. Você enche aquilo de querosene, você toca fogo, e o que acontece? O querosene vai subindo pelo algodão, e ali se cria uma luz.
Toda vez que o querosene acaba, você tem que o quê? Você tem que colocar mais querosene para manter sempre a lamparina acesa. O noivo, ele vinha de outra cidade muitas vezes, e como a cidade era uma cidade que não tinha energia, e tarde da noite, porque a Bíblia diz meia-noite, as pessoas dormiam cedo, é por isso que acordavam cedo também, porque não tinha nada para fazer. Então jantava 6 horas, 7 horas, 7h30 estava dormindo. E todas as lâmpadas, as lamparinas das casas eram apagadas. E como é que o noivo encontrava onde estavam essas moças? Ele encontrava exatamente, ele entrava na cidade e ele procurava aonde as lamparinas estavam acesas. Ele combinava mais ou menos um horário de chegar. Mas a Bíblia diz que esse noivo, ele atrasou. Ele atrasou. As virgens, todas elas tinham azeite na lamparina. As 10 virgens tinham azeite na lamparina. Só que 5 delas eram prudentes. Você sabe o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa prevenida. É uma pessoa que pensa em situações que pode acontecer. Essas 5 prudentes, elas pensaram assim: olha, o melhor é a gente levar um pouco mais de azeite. Vai que o noivo atrasa, o azeite acaba. Como é que a gente vai encontrar azeite nessa cidade fechada, todo mundo dormindo? Então elas levaram um pouco de azeite a mais. As nécias, você sabe o que é uma pessoa nécia? A Bíblia diz das 5 nécias. Uma pessoa nécia é uma pessoa que demora a entender as coisas. Sabe, talvez, vamos ver se você é uma pessoa nécia. Vamos fazer uma ilustração aqui. Imagina alguém já contou uma piada para você de manhã, todo mundo riu, você não entendeu a piada, você não riu. Aí você vai para casa, quando é à noite, você se lembra daquela piada, aí você começa a rir. O que aconteceu? Você foi uma pessoa nécia, por quê? Porque você demorou a entender aquela piada. Então uma pessoa nécia é uma pessoa que Quantos nécios tem aqui? Ali, a irmã foi fiel. Falou, eu, pastor, eu. Então, essas nécias, elas demoraram a entender que o noivo ia voltar e podia ser que ele atrasasse um pouco, e elas não ficaram preparadas. E aí quando o noivo chegou, a Bíblia diz que elas dormiram, porque a festa era uma festa, as cidades eram cidades pequenas, e de repente o noivo veio com a sua comitiva. Ele tinha demorado um pouco, meia-noite, todas estavam dormindo, as prudentes estavam dormindo e as nécias estavam dormindo, e de repente alguém grita lá de fora: ei, o noivo está chegando. As 10 virgens, elas se levantam, acordam, e aí 5 delas olham e vê que as lamparinas delas estão apagadas. As outras 5 também viu que as lamparinas estavam apagadas, mas o que elas fazem? Elas, na mesma hora, elas pegam os azeites e colocam lá na lamparina, acende de novo. As nécias dizem assim: me empresta um pouco do teu azeite, para que eu possa acender a minha lamparina. As prudentes dizem: olha, não tem como, se eu dar para você, vai faltar para mim. Então vai correr atrás, vai ver se você acha alguém que vende, se tem algum lugar aberto onde você pode comprar azeite. A história diz que as 5 nécias correram atrás, e quando elas saíram, o noivo entrou, fechou a porta e ficou ali combinando a festa com as 5 prudentes.
Quando as nécias voltaram, elas começaram a bater na porta. O noivo disse: olha, eu nem conheço vocês, não sei nem quem vocês são. E aí Jesus termina a parábola dizendo: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que ele voltaria. O esposo nessa história, ele representa Cristo. As virgens representam a igreja do Senhor. As lâmpadas representam a palavra de Deus. A lamparina representa a palavra de Deus, que diz no Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. As virgens representam a igreja. 2 Coríntios capítulo 11 e o verso 2 diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então as virgens representam a igreja, o noivo representa Cristo, o azeite representa o Espírito Santo de Deus, a unção que mantém a nossa lamparina, a nossa vida acesa. As virgens loucas é o grupo que representa as pessoas que dizem que seguem a Cristo, porém não obedecem. Mateus 7,26 vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, eu vou comparar a um homem louco, a um homem nécio. Você entendeu? Então dentro da casa de Deus existem as virgens prudentes, existem as virgens loucas, que ouvem a palavra e não praticam a palavra. Tem pessoas aqui que ouvem a palavra e pratica essa palavra. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo que ele um dia vai voltar, um dia ele vai voltar e buscar a igreja. E eu costumo dizer que existe duas formas que Jesus Cristo pode usar para voltar. A primeira é quando o nosso tempo de vida aqui acaba. E você, sabe, e por mais novo que você seja, deixa eu dizer uma coisa, jovem, ninguém garante que eu vou para a eternidade primeiro do que você. Quantos jovens morrem? E quando eu estou pregando aqui, quantos jovens mais novos do que eu já morreram agora? Então ser jovem não é garantia que você vai demorar a morrer ou não. Tomara que você viva muito tempo. Mas o importante desse texto é que ele diz o seguinte: que ele vai voltar, o noivo vai voltar. Agora a pergunta é: nós estamos preparados? Se Jesus Cristo voltasse hoje para buscar a sua igreja, ou para me buscar ou te buscar, nós estaremos preparados? Porque não existe preparo, irmão. Sabe, essa semana que se passou, a igreja orou muito por um irmão nosso. O irmão foi dormir tranquilo, bem, e ele acordou com os irmãos levando ele para o hospital, sendo entubado porque não respirava. O irmão Flávio dormiu tranquilo e acorda. Ele não morreu, irmão, pelo amor de Deus, não pense que ele morreu, tá? À noite ele vai estar aqui. Mas assim, ninguém garante o nosso amanhã. É por isso que a gente usa a expressão: o amanhã pertence a Deus. O homem faz plano, mas a Deus cumpre realizar. E às vezes nós nos seguramos naquilo que nós fazemos, nós nos seguramos no nosso trabalho,
Nós não seguramos somente na nossa família, não que seja errada, mas a Bíblia ela diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus primeiro, isso não está falando de igreja, está falando de relacionamento entre você e Deus, está falando de comunhão entre você e Jesus, comunhão na igreja, comunhão na sua casa, comunhão no seu trabalho, você viver preparado, sabe por quê? Porque nós não sabemos o momento e a hora que nós vamos de encontro ao noivo. Aí a pergunta é, e se a nossa vida, se as nossas lamparinas não tiver acesa com o óleo do Espírito Santo de Deus, se nós não tivermos focado, se nós não tivermos em comunhão com Jesus Cristo e com o Espírito Santo e com Deus, o que será de nós? A Bíblia conta, o interessante, Jesus conta uma parábola dizendo, olha, um homem, ele tinha um campo, e ele plantou, e naquele ano, o campo desse homem produziu em abundância, e ele trabalhou, e ele disse, agora o que eu vou fazer? Já sei, eu vou pegar o meu celeiro que é pequeno, para colocar a colheita, vou transformar esse celeiro num celeiro bem maior, eu vou colher essa plantação, depois eu vou dizer, alma, agora você pode relaxar, agora você pode ficar tranquilo. Aí ele vai deitar e diz, faz um pensamento, uma oração para si mesmo, agora você pode ficar tranquilo, que agora você tem abundância. Naquela mesma noite, Jesus contando na parábola, ele diz, que aparece uma voz de um anjo, dizendo, tolo, hoje mesmo, te pedirão a tua alma, e o que você tem, vai servir para quê? Entenda bem, irmão, eu não estou dizendo que você não deve conquistar, eu não estou dizendo que você não deve fazer planos para o futuro, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que enquanto você faz planos para o seu futuro, você age como uma virgem prudente, esperando que a qualquer momento, Jesus Cristo possa voltar, porque não existe tempo para preparo. A Bíblia diz no livro, Paulo escrevendo 1 Tessalonicenses, ele vai dizer o seguinte, olha, alguém pergunta, como é que Jesus Cristo vai voltar? Ele fala, não se engane, porque vai haver um toque de uma trombeta. Vamos ler esse texto, se você puder, melhor ler, Tessalonicenses, Primeira Tessalonicenses, depois de Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, capítulo de número 4, capítulo de número 4, e o verso de número 13, Paulo diz, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aos que dormem. O que ele está dizendo? Olha, ele está respondendo, irmãos, não quero que vocês fiquem tristes a respeito daquelas pessoas que já morreram, porque no dia que Jesus voltar, ele vai trazer consigo eles. Aí ele vai dizer no verso 4, pois nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em companhia aqueles que dormem. Ora, ainda vos declaro,
por palavra do Senhor isto, que os vivos, os que ficarmos até a vinda de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz de um arcanjo, e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos cada um, pois, com esta palavra. Ele está dizendo o seguinte: olha, vai ter um anjo, vai vir no céu, não vai descer na terra, vai tocar a trombeta. Só que o interessante é o seguinte, que essa trombeta que o anjo vai tocar, não é todo mundo que vai ouvir. Só vai ouvir aqueles que estão com o ouvido afinado, com a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você: é todo mundo que ouve o Espírito Santo de Deus falar consigo? Não. Então naquele dia, aqueles que estão preparados, que estão em comunhão, que estão com o ouvido afinado espiritualmente com Deus, eles vão ouvir o toque dessa trombeta. O texto diz que vai acontecer dois processos: os mortos, eles vão ressuscitar primeiro e vão encontrar com Jesus nos ares, e os vivos, a Bíblia diz que os vivos, eu e você, nós teremos o corpo transformado e vamos nos encontrar com Jesus nos ares também. É aí onde o povo vai perguntar assim: cara, cadê aqueles crentes? Cadê aqueles malucos que em vez de estar em casa 9 horas da manhã, eles estão na igreja? Aonde eles estão? Eles não vão entender. Alguns vão dizer que eles foram abduzidos aí por uma nave espacial e foram levados para o espaço. Alguns vão dizer que houve aí um complô dos Estados Unidos lá com a Rússia, e pegou umas pá de gente aqui e levou lá para Marte. Mas nós saberemos, e aqueles que ouviram essa palavra, e foi uma virgem nécia, tolo, eles vão estar aqui e vão saber: não tem nada a ver com ET, não tem nada a ver que foram colonizar Marte, não, eles subiram, como Jesus Cristo prometeu. E você, por que não foi? Porque eu não tinha azeite na minha lamparina, porque eu brinquei, porque eu pensei que eu poderia correr atrás do mundo, e quando eu tivesse velho, eu ia correr atrás das coisas de Deus. Quando eu tivesse sossegado financeiramente, eu ia correr atrás de Deus, mas não deu tempo. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai. E aí ele vai continuar em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, como é que Deus vai vir. Aí ele diz assim no versículo, capítulo 5 e o verso 2: pois nós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como um ladrão. Como é que um ladrão funciona? Quem já teve a casa roubada aqui? Infelizmente, quem já teve? Roubada não, roubada ou furtada. Quem já foi furtado aqui? Você foi? Então deixa eu perguntar uma coisa para você. O ladrão chegou para você, seu nome é? Rose. O ladrão chegou para Rose e falou: Rose, amanhã, segunda-feira, onde você vai estar? Tal hora, vou estar no centro. Então vou passar no centro para te roubar. Foi isso? Não foi. Por quê? Porque o ladrão não avisa. O ladrão, ele pega você de surpresa. É assim ou não? Quando menos você está esperando, o ladrão vem, ele te furta, ou ele te rouba. E aí Paulo está dizendo o seguinte: como é que Jesus vai vir? Como é que vai ser o dia do Senhor? O dia do Senhor vai ser como um ladrão. Ou seja, aí ele vai dizer: quando andares dizendo paz e segurança, eis que vai ter uma repentina destruição. Como vê as dores de parto os que estão a dar luz, e de nenhum modo poderão escapar. Ele está dizendo: quando Jesus vir, as pessoas vai estar tipo assim, talvez a igreja como estrutura física,
como instituição, elas vão estar passando pelo melhor momento da vida dela. O evangelho vai ser pregado, as igrejas vão estar cheias de pessoas vazias. Você entendeu? As igrejas vão estar cheias de pessoas vazias, dizendo: não, a gente vai levar a vida. A gente pode vir no culto e terminar, e a gente vai no motel. A gente pode vir no culto e terminar, e a gente pode aproveitar, vem de manhã cedo, e à noite, à tarde a gente bebe. A gente pode vir no culto e trair a nossa esposa. Está tudo bem, o Senhor, a igreja está cheia, o Senhor está ouvindo a minha adoração, eu estou recebendo recompensas, eu estou sendo abençoado, e todo mundo vai estar ali dormente, achando que está normal. E de repente, quando menos se espera, que as igrejas vão estar cheias de pessoas vazias, a Bíblia diz que Ele vai voltar. E aquelas que tiver, porque entenda bem, as 10 virgens, ela representava a noiva de Cristo, representava a igreja, e 5 delas estavam cheias, tinham azeite, tinham presença do Espírito Santo. 5 delas estavam no mesmo ambiente, mas estavam vazias, sem Espírito Santo. Então a Bíblia diz: Ele virá como um ladrão. Quando menos se espera, Ele vai vir. A pergunta é: eu e você estaremos preparados? Você pode perguntar para mim a mesma pergunta, ou você deve estar fazendo a mesma pergunta que fizeram a Pedro, quando Pedro escreveu a sua primeira carta. Chegaram para Pedro e perguntaram: Pedro, mas aonde estão as promessas da vinda de Jesus? Desde que eu me entendo por gente, os pastores falam que Jesus Cristo vai voltar, mas até hoje não voltou. Eu estou começando a desacreditar disso, Pedro. Sabe qual que é a resposta de Pedro? Pedro diz: olha, irmão, não se engane, se Ele não voltou ainda, é porque Ele é misericordioso, e Ele está esperando que eu e você possamos se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas vidas. Primeiro, Noé construiu a arca. Enquanto ele estava construindo, ele estava pregando. Todo mundo achava: não vai chover, porque nunca tinha chovido na época de Noé. Nunca tinha chovido, o pessoal achava que ele era louco. Como é que pode Noé construir uma arca dessa? O pessoal não sabia nem o que era chuva. Porque a Bíblia diz que no livro de Gênesis, que subia uma neblina da terra e ela irrigava a grama. Nunca tinha caído chuva. E de repente Deus começa a dizer para Noé: Noé, começa a pregar, começa a fazer uma arca e coloca o número de gente dentro dela. Vai pregando, deixa a porta aberta. A Bíblia diz que quando Noé, mais ou menos 40 anos, né, demorou para fazer a arca, quando estava pronto, e Noé pregando e ninguém vinha, sabe o que aconteceu? Deus deu um comando e começou a vir o quê? Animais, que a gente acha, que a gente diz que nós somos mais inteligentes do que os animais, mas os animais, a Bíblia nos ensina, tem muita coisa. Quando você vê um pássaro cantando, eles estão adorando a Deus, coisa que nós tínhamos que fazer. Você nunca viu um pássaro estressado, a não ser quando ele está preso em uma gaiola, ele fica estressado. Ele é estressado com o que vai comer, com o que vai beber. Sabe por quê? Porque dentro de um animal, como um pássaro, existe um senso colocado por Deus, dizendo: eu cuido de ti. Então, muitas vezes um animal, eles agem de uma maneira mais racional do que eu e você.
E a nossa racionalidade nessa manhã é entender que Jesus Cristo está para voltar. Ah, pastor, mas não voltou ainda, porque Ele está esperando que eu e você conserte a nossa vida. Lembra o que Ele diz, que Ele manda o profeta dizer para o rei? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. O que Ele está dizendo? Põe em ordem a nossa casa, porque um dia Ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a 10 anos, mas a questão é, eu e você, nós não sabemos o dia e a hora que Ele vai voltar. A única coisa que nos resta é estarmos preparados, para que se Ele volte hoje, se Ele volte amanhã, ou daqui a 10 anos, eu e você possamos estar preparados para a sua vinda. Amém? Se coloque de pé, coloque a mão no seu coração, fecha teus olhos. A pergunta que eu quero fazer nessa manhã é: se Jesus Cristo voltasse agora, você estaria preparado? Pastor, eu não estaria, pastor. E como que eu faço isso? O que eu tenho que fazer, pastor? A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O ladrão da cruz, ele viveu a vida inteira sem estar preparado. No último momento ele teve a oportunidade de confessar Jesus Cristo como Salvador, quando ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele teve uma última oportunidade, mas podia ser que ele não tivesse. Quem garante que a minha oportunidade vai ser amanhã, ou vai ser depois da manhã? Então nessa manhã eu queria orar com você. Fecha teus olhos. E eu queria também nessa manhã perguntar: olha, pastor, eu entendi essa mensagem, e eu queria entregar a minha vida a ti. Se você quer entregar a vida a Jesus, levante a sua mão, eu quero orar com você. Se você entendeu: pastor, eu quero estar preparado, quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ser uma virgem, uma noiva prudente, levante a sua mão, eu quero orar com você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de ministrar essa palavra. Eu sei, ó Deus, que fomos desafiados neste momento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua casa. Que possamos, ó Deus, estar preparado, ó Deus, para a tua vinda. Que possamos, ó Deus, estar preparado, ó Deus, ao toque da trombeta, Senhor. Como a tua palavra diz, que o anjo vai tocar a trombeta, e que os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir a voz desse anjo, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te pedir que nesta manhã, ó Pai, venha a salvação para a nossa vida, Pai. Que nessa manhã o teu Espírito Santo venha colocar azeite na nossa vida, venha colocar combustível na nossa vida, ó Pai, para que nós possamos estar atentos, que as nossas lâmpadas estejam acesa, ó Pai, aleluia, para que quando o Senhor vier buscar a tua igreja, eu e a tua igreja possamos ir junto, Pai. Então abençoa o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua casa, Senhor, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração. A igreja diz amém. Deus abençoe você, até às 19 horas no nosso culto de Santa Ceia. Deus te abençoe.